Oi, Esha, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente está na aula de língua portuguesa, módulo 1 da educação de jovens e adultos. Clisma está fazendo a interpretação em Libras para a gente nessa aula. Vocês sabem, aqui na aula de português, a gente está sempre apreciando textos, vendo coisas, ouvindo coisas, conversando sobre temas importantes. Outra coisa que a gente costuma fazer aqui nas aulas é um combo. Isso, mais ou menos isso. Eu estou querendo dizer que vocês têm que assistir a aula do módulo 1, 2 e 3 para se aprimorar, se aprofundar nos assuntos e ver mais elementos daquilo que a gente está conversando, certo? Eu sou a professora Janaína Cabral, vocês já sabem, esse é o meu sinal em Libras e vamos que vamos. A gente sempre está dizendo isso, falando, contando histórias. E vocês sabiam, eu acho que vocês já notaram e perceberam que contar histórias é coisa séria. Sabia disso? Em alguns lugares mais sério que outros, em alguns lugares isso é profissional, isso tem uma importância social, no grupo social. Pois é. Eu trouxe para vocês conhecerem hoje um grupo que é especializado, a gente pode dizer essa palavra, né? Podemos usar essa palavra, em contar histórias. Vamos entender isso melhor. O continente africano é enorme, é um continente todinho, gente. Significa dizer que dentro do continente africano tem vários países, tem muitas culturas próprias, características próprias, sociais, humanas. Então, a África do Sul é um país dentro da África e tem muitos outros, tá bom? Então, com esse entendimento, a gente vai compreender, e eu trouxe um destaque, que em alguns lugares lá na África, em alguns países, em algumas regiões desse imenso continente africano tem essa pessoa, um contador de história, ganha o nome de griot, é chamado de griot. Observe essa imagem. Essa imagem é de um griot lá do Senegal. Ela é datada de 1890, ou seja, a gente vê que isso faz tempo, como é próprio de uma tradição. Uma tradição é antiga, por isso que ganha esse nome. É aquilo passado imemorialmente pelas sociedades, pelas gerações. Notaram? É um grafite, uma ilustração de um homem contador de história lá no Senegal e essa pessoa, essa personagem, esse cidadão africano que tem essa função social, ganha o nome de griot. Vê que interessante. Se a gente fizesse uma comparação aqui no Brasil, conhecido para a gente poderia dizer que se assemelha a um repentista. Só que vocês vão ver ao longo da aula que um griot é algo ainda mais sério, mais importante. O repentista da gente é aquele personagem cultural, mas é mais livre e recreativo, liberto de uma programação, né? Vamos dizer assim, de sua função. Vamos entender? Primeiro eu quero dizer para vocês que nessas regiões onde existem os griots, a gente pode citar fazem parte das sociedades de vários países da África Ocidental, como, por exemplo, Mali, Gâmbia, Guiné, Senegal, como a gente viu na ilustração, tá? Esse contorno é o contorno do continente africano, tá bom? Além desses países africanos, tem também em alguns lugares árabes, lá na Mauritânia, em outros pequenos grupos naquela região, tá certo, gente? E também existem griots e griotes por ali. O que é que faz um griot? A gente já viu que, eu
estou conversando com vocês desde o início da aula, que se refere a essa contação de história. Contar história é algo sério. Então, essas pessoas, esses homens e essas mulheres são considerados sábios e são muito importantes e respeitados na comunidade em onde vivem. É aquele homem que tem a guarda das tradições, é um guardião das histórias e das tradições, é uma guardiã de memórias e divulgador de memórias. É muito bonita essa função, tá certo, gente? A gente estudando e descobrindo que existe isso em algum lugar, a gente se admira, porque no Brasil isso acontece informalmente, né? O avô que contou para a neta, que contou para outra, que contou para outra, de uma geração, a outra, até chegar na gente. Lá eles fazem isso de uma forma comunitária, de uma forma social. Olha essa imagem, como ela é mais recente. Viram aquela de 890 e pouco que eu mostrei para vocês, do Senegal? Essa é de 2012, gente. E vejam as vestimentas como se assemelham. Esse jeito de se portar, de se vestir. Os instrumentos, o griot é, antes de tudo, o guardião da tradição oral, como eu estava dizendo a vocês. Da tradição do seu povo, é um especialista na história desse povo, na história que ele está contando. Olha os chapéus, os elementos, os instrumentos. Essa imagem é uma reunião, é um grupo, é um encontro de griots, que aconteceu em 2012. Está até datada essa foto, tá? Acontece que as mulheres também têm essa responsabilidade, também têm esse prazer, também têm essa função social. E quando são mulheres, são chamadas de griots, tá? É importante dizer, você, estudante da EJA, que esse nome griot, ele vem do francês, tá? E no francês ele escreve com a letra T no final. A gente lê griot por causa da pronúncia no francês. Quando a gente traz essa palavra e torna ela de forma aportuguesada, vamos dizer assim, passam ela para a língua portuguesa, esse T pode sair. E aí ganha um acento. A gente continua lendo griot. E no caso das mulheres, griotes. Tá bom? Vem a imagem, a ilustração que eu trouxe. Essa é uma griote. Observa as mesmas características das roupas, os enfeites, o colorido, os instrumentos musicais. Esses são os elementos bem próprios. O griot e a griote, ele chama a atenção por onde ele está passando, ele está levando história de muita gente junto com ele. Então, ele faz música, ele faz verso, faz prosa, daquelas contações. Inclusive, conta-se que um bom griot, um bom griote não erra na tocada, nem no recitar daquela história. Um bom griot, um bom griote sabe dizer de carreirinha aquela contação a que está se propondo. Presta atenção, eles têm essa função de preservar e transmitir conhecimentos, canções, os mitos do seu povo. Então, a gente viu que tem mais de um lugar na África, mais de um país, cada um com suas características. E cada griot, cada griote vai saber desse povo, vai saber das gerações, vai saber contar do lugar onde ele faz parte. Tá bom? Olha de novo a imagem de corpo inteiro, a griote tocando instrumentos. E uma das principais características, esse som, o contador de história, a contadora de história vai passando e fazendo som, chamando a atenção. É como se ela tivesse, e ele tivesse, levando consigo muita bagagem. Eles tocam instrumentos, ensinam a arte, o conhecimento das plantas, as tradições dos antepassados e aconselham essas novas gerações, e aconselham os membros da família real, né? Então, entenderam? É um grupo social dentro da sociedade africana, destes países, onde existe esse costume,
pessoal. Isso é tão forte, gente, é um elemento tão forte, essa composição, que faz parte da tradição que um griot tem que se casar com uma griote. Pois é. Estão entendendo como é essa organização social? Significa dizer que se, por algum motivo, eu estou lá, sou uma griote, então eu só posso me casar com um homem que seja um griot também. Então, é um grupo fechado, é um grupo social bem fechado. Vê que interessante. Griots se casam com griotes e eles levam juntos essa função. É algo bem marcado na sociedade. Existem as famílias, existem as parcerias. Vocês notam que, agora há pouco a gente falou que em alguns lugares onde ainda tem os reis, as rainhas, os imperadores, e isso a gente falando muito antigamente, eles tinham essa função também dos conselheiros da família real, né? Aqueles que contam as histórias dos antepassados. Então, isso é feito nesse grupo fechado, de um passando para o outro. Entendido? Bem interessante, né? A gente vê que esse contar história não é só assim, senta aqui, eita, vamos ouvir uma história, vamos ouvir um caos, uma prosa. Não, é bem, né? Faz parte da organização do povo. Legal isso, né? Vocês sabiam dessas informações? Pois é, hoje a gente aprendeu que existe esse grupo lá na África, em alguns países africanos, dos griots e griotes. Inclusive, em outras aulas, eu vou até trazer um material onde a gente foi griote por um dia. Aguarda que está quase pronto esse material para mostrar para vocês. A gente chega na hora da atividade. E o que é que eu vou pedir para vocês? Tá, a gente entendeu como é essa estrutura social séria, né, desse componente humano, que é o griot e a griote. E se a gente fizer aí na sala uma escolha de griot e griote? Que tal? Topam? Vamos fazer. Vocês se reúnem, fazem grupo aí com a professora, com o professor de vocês. E que tal? Vocês escolhem um griot. E aí não precisa casar de verdade não, tá, gente? Porque a gente vai fazer assim como atividade aí na sala. Beleza? Vocês vão escolher o griot e a griote. E essa pessoa, essas duas pessoas, vão ser os contadores de história nesta noite ou nesta semana. Que tal vocês montarem um evento onde vai ter o griot e a griote da turma ou da escola? Fica legal, né? Faz aí, me mostra, tira fotos desse evento, dessa contação de história. Percebam os elementos que a gente viu que os griots e as griotes usam. E se vocês fizerem essa caracterização, escolherem algumas histórias e prepare esse momento aí na turma. E aí? Eu acho que vai ficar muito legal. Eu quero ver esse trabalho, tá bom? Façam aí e mostra. Um beijo e até a próxima aula.